Vamos lá, a frase é: If you want to fly, give up everything that weighs you down. Se a gente quer de fato ir para cima, então a gente precisa de entender, de compreender essa frase, né? Olha, se você quer voar, e olha, se quer voar voos mais altos na vida, se você quer crescer na vida, é isso que quer dizer aqui, né? Então você precisa se livrar daquilo que é pesado para você, aquilo que te puxa para baixo, aquilo que é peso morto, sabe? Que fica só segurando você de crescer, atrasando a sua vida. Eu não sei se você tem algo assim na sua vida, né, que precisa ser resolvido, algum peso morto aí que fica agarrando você, né? Isso pode ser qualquer coisa, várias coisas distintas. Quem pode saber disso é só você mesmo analisando a sua própria vida. Mas o fato é que, se você quer voar voos mais altos, é importante que você se livre daquilo que te segura embaixo, né? Para baixo, que te coloca para baixo, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, como é que a gente resolve isso na nossa vida e vamos dissecar essa frase para que você aprenda muito conteúdo aqui linguístico para já sair dessa aula usufruindo desse conhecimento. Beleza? Como sempre, no final de cada aula, a gente sempre tem uma atividade prática, então deixarei a atividade prática para você realizar. E hoje, em especial, no final da aula, eu tenho um recado, uma surpresinha a mais para aqueles que estiverem comigo até o final. E aí, gente, olha, talvez, as pessoas que não estão ao vivo agora, talvez essas pessoas não consigam aproveitar essa oportunidade. Então, se você está aqui, não saia, permaneça, continue até o fim, porque certamente vai valer a pena para você. Vamos começar do começo. If you want to fly. Ok, vamos começar falando aqui sobre essa questão de termos dois verbos, um verbo seguido do outro. Como é que a gente faz isso em inglês? E por que é que existe esse to separando esses dois verbos? E quando é que nós não usaremos esse to separando os dois verbos? Vamos falar aqui agora, nesse quesito, iniciando essa frase, de uma questão gramatical, mas uma gramática prática, realística, que você já vai sair da aula utilizando na sua vida, tá? Isso é importante também. Primeiramente, vamos entender que essa palavrinha no início da frase if, ela tem a ideia de se, tá? Então, quando você estiver falando alguma coisa que existe uma dependência de algo, você pode utilizar if. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu comprarei um carro, sabe? Tem uma dependência, né? Para eu comprar o carro, eu tenho que ter o dinheiro, tá? Então, quando você estiver falando alguma coisa que existe essa dependência, if se encaixa perfeitamente, tá bom? Quando nós dizemos if you want to fly, eu estou dizendo se você quer voar. Beleza. Começando com esse to fly, que é voar. Se você parar para pensar bem e trazer isso para o português, você vai entender que o to fly é igual no português, é um verbo no infinitivo. Eu sei, essas nomenclaturas podem bagunçar um pouco a sua cabeça, mas elas não são importantes aqui. Eu só estou explicando de uma forma um pouco mais teórica para você trazer essa teoria um pouco mais para a prática e aí sim conseguir implementá-la na sua vida. Mas entenda que, quando você diz voar, cantar, brincar, jogar, tocar, saber, tudo isso é verbo no infinitivo, beleza? Só que em inglês, todos os verbos no infinitivo, eles precisam desse to na frente. Então, por isso que nós temos o famoso verbo to be, porque é o verbo ser ou estar. Então, eu tenho to na frente dele, junto com o be, to be vira ser ou estar. Essas duas variações, porque o mesmo verbo possui dois significados, ok? Quando eu falo, sei lá, ir, eu preciso usar to go, porque é o verbo ir. Quando eu falo trabalhar, to work, verbo trabalhar. Repare que todas as vezes que eu tenho esse to na frente do verbo, eu estou usando o verbo no infinitivo. Trabalhar, jogar, tocar, brincar, saber, andar e assim sucessivamente. Ficou claro essa parte para você?
Já coloca aqui nos comentários se isso ficou claro para você. Assim como na aula passada, eu digo que eu preciso da participação intensa de vocês ao longo de toda a aula, beleza? E também as dúvidas que vocês forem tendo ao longo da aula, não me esperem parar para poder perguntar. Ó, usei 2 infinitivos agora, né? Já coloca no chat e assim eu vou respondendo conforme eu for parando. Eu vou parando, vou olhando o chat e daí eu vou trazendo as respostas para as dúvidas. Show? Ótimo. Então, ó, todo mundo dizendo aqui que sim, ficou claro, ótimo. Então você já entendeu o que é um infinitivo de um verbo e já entendeu que em inglês todos os verbos no infinitivo demandam esse to. Isso quer dizer que quando você estiver formando as suas frases em inglês, isso é muito importante. Isso é tão importante porque eu vejo muita gente achando que aprender um monte de vocabulário vai fazer com que ela se torne fluente em inglês. E não vai. Porque palavra solta não forma frase sozinha. Não adianta você decorar o dicionário se você não sabe formar frase. Por isso que esse conteúdo aqui, esse conhecimento é tão importante. Você está aprendendo a formar as suas próprias frases em inglês. Beleza? Então, quando você for criar a sua frase em inglês, e você tiver 2 verbos, você vai utilizar, assim como no português, o segundo verbo no infinitivo e o primeiro será conjugado. Então eu digo, eu vou trabalhar. O primeiro verbo, o verbo ir, eu conjugo, eu vou. Mas o segundo eu uso no infinitivo, trabalhar. Entendeu? Em inglês eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou conjugar o primeiro verbo, no caso want, e vou usar o segundo verbo no infinitivo sempre que é infinitivo em inglês eu uso to mais verbo. Quando eu faço a conjugação desse verbo, eu preciso retirar o to. Então eu digo if you want. Existe uma variação, e em português é muito mais complexo, inclusive falamos um pouco sobre isso na aula passada. Em inglês, existe uma variação, mas é uma variação. E é muito mais simples, né? Porque se eu disser eu quero em inglês, utilizando o verbo want, eu simplesmente digo I want. Simples assim. O verbo é o verbo to want, né? Verbo querer. Mas eu vou conjugar, eu tenho que tirar o to fora. Então eu digo I want. Entendeu? Se eu for dizer ele quer, aí existe uma variação, porque eu digo he wants, aí eu tenho que ter esse Szinho. Ó, wants. Viu o som do S? Se eu for dizer ela quer, eu tenho que usar esse S também. She wants, com esse S. Se eu for dizer, sei lá, o cachorro quer, eu digo it wants. Tem que ter esse S. Mas para todos os outros, eu, eles, ó, they want, nós, we want. É tudo want, exceto para he, she, it. Só esses três sujeitos, essas 3 pessoinhas aqui, que a gente usa esse S. E é só um S mesmo, tá? Que é colocado da frente do want. Mais nada. Mais nada. Então, se eu fosse dizer assim, ele quer voar, eu diria, he wants to fly. O verbo to fly não vai mudar, porque é o verbo no infinitivo. Entendeu? Ele quer trabalhar. He wants to work. Suponhamos que você quer dizer assim, eu quero migrar para outro país, né? I want to migrate. Ou então, I want to move to another country. Quando você usa o verbo no infinitivo em inglês, tem que ter esse to. Compreendido? E o primeiro verbo, esse sim, é conjugado. Tá? Como nós estamos usando o presente aqui, fica ainda mais simples, conforme eu expliquei para você. If you want to fly. Tranquilo? Deixa me dar uma olhada aqui no chat para ver se nós temos aqui alguma dúvida. É correto dizer o to é usado para ligação de verbos? Você pode utilizar isso como estratégia se isso for te auxiliar na lembrança, tá? Gramaticalmente não seria essa a explicação, mas sim, pode utilizar isso caso você deseje para gravar isso, né? Estou separando os 2 verbos, eu coloco o to ali no meio, ok? Can I also speak if you need to, no, you need to participate? Não, you need participate, não pode dizer isso, tá, Renan? Por quê? Você tem o verbo need e você tem o verbo participate. Então você tem que dizer you need
to participate. O primeiro verbo é conjugado, o segundo é infinitivo. Você precisa participar. Show? Essa é a única opção que nós temos nesse caso com os dois verbos utilizando o infinitivo, tá? Beleza. Agora olha só o exemplo que eu deixei aqui para você. If you need to speak English, e eu não posso fazer if you need to speak English, eu tenho que usar o to speak, porque senão fica se você precisa, falo. Se você precisa, falo inglês, não faz sentido, não é? Então eu preciso de usar sempre o segundo verbo no infinitivo, ó. Se você precisa falar inglês, ok? So, if you need to speak English, you must participate in our immersion. Repare que o primeiro nós utilizamos need to speak, mas no segundo nós não utilizamos o to separando os verbos. Ué, mas Marcelo, você não acabou de dizer que a gente precisa desse to na frente para fazer o verbo ser infinitivo? Sim, acabei de dizer isso. Mas, para toda regra existe uma exceção. No caso aqui existem 11 exceções. Vamos falar sobre essas 11 exceções? Para você resolver essa questão na sua vida, tá? Quais são as 11 exceções que nós temos na hora de colocarmos isso numa frase? Verbo to be, o famoso verbo to be. Verbo can, verbo could, verbo may, verbo might, will, would, shall, should, must and ought to. Todos eles, a lista está aqui na tela aparecendo para você. Todos esses verbos, esses 11 verbos, são apenas 11 verbos, você precisa obrigatoriamente de... bom, o ought to já contém o to nele mesmo, né? Mas você obrigatoriamente não pode colocar o to. Não pode, tá? Então, para todos os milhares de verbos que nós temos, e eu não estou exagerando, você vai colocar o to para formar o infinitivo quando você tiver um verbo anteriormente. No caso desses 11 verbos, essa listinha de 11, eu já vou falar um pouco mais sobre eles, você não pode colocar. Não pode. Entendeu? Então, ele vem sequencial, junto, sem o to. You must participate. Em outras palavras, você tem que participar da nossa imersão. Falando nisso, se você ainda não está participando da imersão Inglês Fluent Wave, o que é que você está esperando? Não sei se você está assistindo essa aula gravada, se você está aqui ao vivo e ainda não está participando. A imersão acontece exclusivamente em grupos no WhatsApp. Se você já é aluno Wave, está assistindo essa aula, problema nenhum, você não precisa participar da imersão, afinal de contas, você já está no nível superior. Se você ainda não é aluno Wave, ainda não começou o curso Wave Online English, obrigatoriamente você tem que assistir e participar intensamente da imersão Inglês Fluent Wave, beleza? Mesmo para aquelas pessoas que já realizaram suas pré-matrículas. Aliás, principalmente para as pessoas que já realizaram suas pré-matrículas no curso Wave Online English, turmas de abril, vocês precisam demais de assistir a imersão, porque ao longo da imersão você recebe todo um passo a passo, que é uma preparação para o curso. Preparação para o curso que começa em abril. Muito importante. Como que eu faço, Marcelo? Não estou participando da imersão, como é que eu faço isso? Está aparecendo aqui, ó, no rodapé, waveidiomas.com. É só você acessar o site waveidiomas.com, preencher o seu cadastro rapidinho, em menos de 30 segundos, nome, melhor e-mail, número de telefone, com DDD de WhatsApp. Eu, pessoalmente, via WhatsApp, enviarei uma mensagem para você, entrarei em contato contigo e então vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão. Beleza? É o meu compromisso contigo. É gratuito, mas você precisa acessar, senão não vou conseguir colocar você lá dentro. E esse conteúdo aqui, ele é dentro do conteúdo da imersão, ele é disponibilizado exclusivamente na imersão, dentro dos grupos no WhatsApp. Não é entregue em qualquer outro canal. E é intenso, beleza? Manhã, tarde, noite, conteúdo em cima de conteúdo para você falar inglês fluente de verdade. Show? Dito isso, vamos à listinha dos 11. Verbo to be, conforme eu disse, é o verbo ser ou estar. Se você estiver dizendo eu sou Marcelo, eu diria I am Marcelo. Se eu estiver dizendo eu sou um professor, eu diria I am a teacher. Ser ou estar, ok? O verbo can, o verbo poder, e o verbo could
é o passado do verbo can, então podia. O verbo may também tem essa ideia de possibilidade, né, de poder, um pouquinho mais polido do que can, tá? Um pouquinho mais polido. E o might é o passado disso, ok? Já o will é usado para futuro em inglês, e o would é usado para o futuro do pretérito. É o passado do futuro, né? Então, quando a gente fala assim, eu poderia, eu jogaria, eu brincaria, isso é would, a gente faz isso com would, tá? Shall é igual would, é igual will, só que ele é mais formal que will. Should é usado mais para sugestão, quando você dá uma sugestão para alguém. Vamos supor que a pessoa, sei lá, a pessoa tossiu na sua frente, está espirrando, nariz escorrendo, aí você fala, ó, você deveria tomar uma vitamina C. Você usa o should para isso. You should take some vitamin C. Ou se os sintomas são muito fortes, you should go to the doctor. Tá? Você deveria ir ao médico, tá vendo? Estou dando uma sugestão. Must, aí já é usado para obrigação ou necessidade, por isso que eu trouxe o must aqui. You must participate in our immersion. Obrigação para os alunos matriculados no curso, necessidade para aqueles que desejam falar inglês fluente de verdade. E o ought to, ele é igual ao must, só que mais formal. Ele tem essa ideia também de obrigação ou necessidade, porém de uma forma bem mais formal. Essa é a listinha dos 11, beleza? Ficou claro? Até aqui tá tranquilo para vocês? Deixe-me ver aqui o chat para ver se tem alguma dúvida. O Harrison está dizendo aqui, I need to study English at Wave. Ó, 2 pontos. Vou aproveitar aqui a dica do Harrison. Primeiro ponto, depois do needs, você tem o study, tem que ter o to no meio, né? Porque você está dizendo que eu preciso estudar, senão fica eu preciso estudo. Não faz sentido. Então, eu preciso estudar. To antes do study. I need to study. Segundo ponto, quando nós estamos falando de localização, aí entra a questão de prepositions, preposição. Se eu estou falando de um lugar, eu posso simplesmente utilizar a preposição at, tá? Então, falando assim, em casa, né? Eu digo at home, entendeu? No shopping, at the mall. Ou então, na Wave, que aí eu estou dizendo a escola Wave Imersão Linguística, at Wave. Repare que a tradução de ats é muito diferente aqui. Eu te dei 3 exemplos e os 3 foram com palavras diferentes em português. Por isso, volto a repetir, eu já falei isso anteriormente, aqui mesmo nessa série. Vou repetir agora. Não se traduz preposition, se entende preposition e se associa as preposições junto ao que está depois ou ao que está antes, tá? E se você não sabe disso, existe uma aula só sobre preposition aqui mesmo no nosso canal. É só você procurar aqui no canal Wave Imersão Linguística no YouTube e você vai encontrar uma aula inteira só sobre preposition. Eu trago várias preposições e explico isso, como é que você faz a devida associação, como é que você entende o que a minha preposição está dizendo, qual é a preposição que você vai usar em qual lugar, para quê, beleza? Então assista essa aula, vai te ajudar bastante. Que mais? Mais alguém aqui? I need to study English at Wave. Agora sim, Harrison. Perfect. Excellent job. Very good, very good. E, pessoal, vou aproveitar essa frase utilizada aqui pelo Harrison e falar sobre um outro ponto também que eu acho muito importante. Cometer erros. Tem muita gente que acha que precisa ser perfeito na vida. E não existe perfeição para nós, seres humanos. Não existe. Esquece esse negócio de ser perfeccionista. Isso não existe. Beleza? Você jamais será perfeito ou perfeita. Jamais. Se ninguém te disse isso antes, eu vou ser honesto com você, olhando nos seus olhos agora e dizer: você não é perfeito. Você não é perfeita, não importa o que fizeram de você, o que falaram para você, o que afirmaram quando você era criança, você tem que ser perfeito, você tem que acertar tudo e tal. Não importa. Não importa, você nunca vai ser perfeito, nunca vai ser perfeita, e tá tudo bem. Beleza? Tá tudo bem. Isso não é um problema. Isso não é um problema, porque você, assim como eu, é ser humano. Você vai cometer erros, eu vou cometer erros, e a gente vai aprendendo com isso. Aliás, a gente cresce bem mais com os erros do que com os acertos. Não sei se você já percebeu isso na vida. Quando a gente quebra a cara, muitas vezes a gente cresce bem mais do que quando as coisas estão indo
tranquilo, né? Aliás, tem um amigo meu que ele costuma dizer assim: se eu posso desejar para alguém alguma coisa muito boa, eu digo que ela se ferre na vida, porque quanto mais dificuldades essa pessoa tiver, mais ela vai crescer, porque as dificuldades elas nos moldam para entendermos que somos capazes de vencer essas dificuldades e com elas a gente aprende. Mas para isso, o foco não pode estar no problema. Se você continua olhando para o problema, ele se agiganta. Então você tem que olhar para possíveis soluções, entendendo que, como ser humano que você é, você pode estar, pode cometer erros, está apto a isso e está tudo bem, mas que é importante aprender com esses erros, né? E, se possível, aprender com os erros dos outros. Porque o ditado diz que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Nesse caso, Harrison nos ajudou duplamente. Por quê? Porque ele, ao fazer uma frase com ali alguns erros, eu pude trazer uma explicação a mais. Eu não ia falar sobre preposition, só falei por causa da frase do Harrison, entende? Então eu trouxe uma explicação a mais, um conteúdo a mais para você, que fez com que o Harrison aprendesse e que fez com que você aprendesse pela experimentação, pela tentativa do Harrison de formar a sua frase. Por isso é que, se você quer falar inglês de verdade, liberte-se da perfeição e cometa erros. Fale errado, mas fale. Experimente o idioma e aprenda com isso. Óbvio que você vai precisar de um professor te orientando, é óbvio. Como é que você vai saber se está falando certo ou se está falando errado? Mas com o professor te dando suporte, cometa erros, experimente, fale errado, aprenda, evolua. Quanto mais erros você cometer, mais você vai crescer. Quanto mais certo você falar, mais eu vou dizer para você, very good, excellent, e não vou ter nada a acrescentar. Ok? Então, parabéns e obrigado por isso, Harrison. Muito obrigado.